Olha aí vocês. Queria só para vocês, né? Olha só, peguei. Agora sim. Bom, então a ideia é essa. Vamos introduzir com relação ao esquema. E no mínimo, meu objetivo é tirar o medo de vocês dos esquemas e esse monte de desenho esquisito lá. Se chegar no final, vocês olharem esse esquema e falarem, não me assusta mais. Para mim já tá bom. Vai ver que eu nem coloquei modelo lógico. Modelo lógico assusta mais. Modelo lógico é mais assustador. Assim. O esquema ele é tranquilinho. Vamos falar sobre isso. Bom, primeiro ponto, né? Eu vou usar várias referências aqui, principalmente seminários escritos, alguns outros seminários. No final vocês vão ter, eu vou citando aqui quais são os seminários. No final vocês vão ter toda a referência de onde eu tirei tudo. Muita coisa que tirei de pessoas que eu estudo e considero, como Alfredo Eulenstein, um nome dificílimo. E eu vou mostrar para vocês de onde vem, Ricardo Goldenberg e companhia. E tiozinho Lacan, tá bom? Bom, uma coisa que eu acho interessante de separar, né? O próprio Alfredo faz isso, o próprio Lacan faz isso. Modelo não é um esquema, e aí a gente vai ter que diferenciar os dois, porque isso ajuda a gente a pensar um pouco. Então tem esse desenho aqui, que é aquele que eu falei para vocês que assusta um pouco, que é o modelo ótico. Ele está, entre outros lugares, no seminário 1. Então, o modelo ótico ele é chamado de fato como modelo. Então, ele tem uma leitura, você pode fazer uma leitura de uma certa teoria a partir dele. Isso é um ponto interessante. Então, ele tem uma certa apresentação. Eu consigo tirar um certo conceito dele, uma certa apresentação. Nos esquemas, coloquei aqui para vocês verem, que é o que a gente vai estudar hoje: esquema L, esquema R, esquema I e esquema Z. Por que que eu coloquei o esquema Z separado do esquema L? Esquema L, esquema Z, assim nomeado. Por quê? Isso não é uma... Isso é interessante, né? A psicanálise, o que não tem muito, vocês já devem saber disso, é consenso. O negócio que não tem é consenso. Ao mesmo tempo, tem muita treta. Por exemplo, não é um consenso entre os psicanalistas que o esquema L é a mesma coisa que o esquema Z. Em alguns momentos nos escritos, por exemplo, mais precisamente página 255 da minha edição, 555, aliás, eu falei 255, né? 555, o Lacan aponta o esquema L, né, na escrita, mas o desenho que aparece é esse. Então, por exemplo, se você for falar com o tio Dunker, ele vai te falar que o esquema L e o Z é a mesma coisa. O Lacan simplifica em alguns momentos dos seminários, escrevendo ele desta forma. Já se você for falar, por exemplo, com o Alfredo Eulenstein, não, ele entende que é diferente. Então, exatamente pelo fato de não ter um consenso, eu aponto para vocês que podem ser vistos em algumas leituras como diferentes. Senão vocês estão lendo, não, mas aqui é igual, putz, agora é diferente. Ah, tem alguma coisa que eu não aprendi. Não, a ideia é que a leitura que cada um fez é diferente. Não vou entrar nos meandros do esquema Z hoje, mas mais ou menos o Alfredo defende que quando do francês eles falam que o esquema Z é o esquema L simplificado, não é esta palavra simplificada, isso é uma tradução. Então, a palavra que o Lacan usou para chegar na tradução de simplificado não quer necessariamente que é o mesmo esquema, e sim que parte dele, que tira-se dele, mas se cria um outro. Então, é isso que defende Alfredo. Enquanto os outros falam, em vez de ele escrever tudo isso, ele só coloca as posições. Ok? Então, esses esquemas, né? Momento curiosidade rápido. Esquema L é o esquema da falha da linguagem. Esquema R, ele está num texto chamado De uma questão preliminar a todo o tratamento de psicose. Lacan adora textos enormes. O esquema I também, está lá nos escritos. O esquema R aparece também nos seminários, alguns, o esquema I não. E o esquema Z é isso, ele é considerado como esquema L, então ele aparece em vários lugares. E esses são os esquemas. Devia ter apertado isso antes. Então, tem uma diferença entre modelos e esquemas e a gente precisa falar sobre isso. Bom, esse é o esquema L, é o nosso amigo que a gente vai ver hoje. Alguns detalhes importantes. Esse desenho aqui não é o desenho oficial. O desenho oficial, como vocês devem imaginar, está em francês. Então, esse daqui tem um Frankenstein. Quando vocês perceberem o esquema, estão vendo que a letra aqui dentro, por exemplo, tem a letra A minúsculo. Mas aqui está escrito outro.
Então, normalmente, quando vocês pegam um esquema, um matema, alguns desenhos do Lacan, as siglas são fixadas na original. Então, por exemplo, outro em francês, autre, mantém o A do francês, por mais que aqui esteja traduzido, ok? Então, por isso que às vezes dá essa confusão, que aqui está A e outro, mas se refere à mesma coisa. Então, quando vocês verem um desenho, ainda que ele seja traduzido, e eu vou colocar aqui várias formas de escrita para vocês se depararem com esse esquema e vários outros e falar, então está falando da mesma coisa. Isso é um detalhe importante. A mesma forma que tem um eu e tem um a, vamos falar sobre isso. Aqui tem um S que não está barrado, porque não está barrado, vamos falar sobre isso. E aqui tem um S, piorou, vamos falar sobre isso também. Tá? O desenho original só tem as siglas e elas estão em francês. Não tem esses escritos aqui, por exemplo, que estão devidamente traduzidos em português. Então, esse é um esquema aqui para explicar para vocês, eu ia falar brasileiros, mas nem todo mundo, que vamos falar pela via do português. Então, uma frase que está lá no seminário 2, capítulo 19, item 3. Acho que é isso, mas vocês vão receber tudo isso. Gosto muito dessa frase porque ela explica tudo do esquema. Isso é o Lacan. Gostaria de propor-lhes hoje um pequeno esquema. É a primeira vez que ele fala do esquema. É por isso que eu lembro do capítulo, do item, porque eu percorri todos os lugares que ele fala do esquema. Gostaria de propor-lhes hoje um pequeno esquema para ilustrar os problemas levantados pelo eu e pelo pequeno outro. Vou ler desse jeito, tá? Minúsculo pequeno outro e grande outro. Vou enfatizar grande outro. Alguns sabem, outros não. Os problemas levantados pelo eu e pelo pequeno outro, pela linguagem e fala. Esse esquema não seria um esquema, isso é importante, se apresentasse uma solução. Quem apresenta uma solução é, por exemplo, um modelo. O modelo eu posso explicar alguma coisa por uma via teórica, palavras, ou um modelo que explica aquele conceito. É só uma maneira de fixar as ideias de uma enfermidade que nosso espírito discursivo reclama. E aqui o que uma ressalva importante, né? Ele fala dos problemas que existem, entre aspas, na época. Mas para mim, isso aqui, esse esquema é de 55. Essa fala é de 55. Hoje, 2022, na minha opinião, ainda tem o mesmo problema de confusão do eu e do outro da linguagem da fala. Então, por isso que eu acho esse esquema tão importante. Continuando. O esquema L, então tá. Bom, primeiro vamos falar do nome. De onde veio esse raio desse nome? Né? O esquema L é de 55 e o L de esquema L vem de lambda, que é uma letra grega. Ah, o Lacan curtia grego, sim. Ele falava grego, escrevia um monte de grego. Literalmente. Esquema lambda, que é uma letra grega. Essa. Isso é uma letra grega. E aí o Lacan pegou essa referência dessa letra. Vou usar essa letra aqui, vou subverter. Ele adorava pegar alguma coisa, não gostei, vou mudar. Então, é esta letra. Se você pega essa letra necessariamente, inverte ela, que eu estou colocando no modo espelhado. Isso daqui eu estou supondo como Lacan pensou. Não tive um café com ele para manejar, mas assim, partindo da letra, supondo isso. Então, dessa letra, o que mais importa aqui são os 3 pontos. Essa relação a 3 pontos. Então, se você pega a letra e inverte ela, você tem uma posição do esquema. Se você coloca uma em cima da outra, aqui é a posição do esquema. Uma letra, 3 pontos. Você coloca uma letra lambda em cima da outra, esses dois, você tem o esquema como um todo, compartilhando um eixo. Isso que é interessante. Então, esquema vem de uma letra, que me interessa são esses 3 pontos, ok? Informações que eu acho muito relevante para estudar o esquema, que deu um maior trabalhão para estudar. O esquema L vai aparecer em 7 seminários. E aí eu acho interessante mostrar para vocês para ver como vai diminuindo o uso do esquema, né, ele aparecendo. O Lacan faz muito isso, ele apresenta uma proposta, usa bastante para explicar outras coisas, depois ele substitui e cria outra. Na minha visão, isso não quer dizer que ele abandona o esquema L falando, olha, é ruim. Não, porque ele cria um formato mais interessante de explicar. Depois do esquema L, como eu falei, vai vir um I, vai vir um R, vai vir um grafo. O grafo ele usa durante muito tempo. Mais para frente no Albo Romeo. Então ele vai falando um pouco mais e vai incrementando as coisas. O esquema L tem limitações.
Então, ele vai aparecer, primeiro, inaugural, no seminário 2, né? O eu na teoria freudiana e na técnica de psicanálise. No seminário 3, as psicoses, que é o seminário que ele mais aparece. No seminário 4, ele aparece. Inclusive, no 4, ele estuda o caso da jovem homossexual e o caso Dora a partir do esquema. Seminário 5, as formações inconscientes, ele aparece um pouquinho, já diminuindo bastante. Seminário 6, e aí já vai pulando uma vez no 8 e uma vez no 21. E aí eu coloquei uma importante, tá? Tá com esse asterisco no 21, pedir licença para Clarice, porque não tem a versão original. Então, só colocando que tem versões, não é a versão da Zahar, por isso que tá com esquema, porque ele não tem uma tradução oficial da Zahar, só tem em francês e versões alternativas. E aí eu coloco aqui do lado, né? O esquema, no seminário 2, ele vai aparecer 6 vezes, e olha que interessante, ele aparece a primeira vez no capítulo 19. Do 19 até o final, ele aparece 6 vezes, que é onde ele inaugura. E olha que curioso, no 3, que não é o inaugural, ele aparece 7 vezes. Porque ali o Lacan já está usando o esquema, né? Ele supõe assim, bom, vocês estudaram 2, entenderam tudo. Então agora vamos usar, ele faz muito isso. Então agora, daqui para frente, ele vai usar tudo que vocês aprenderam lá atrás. Então, tenho certeza que vocês entenderam, então segue o jogo. E aí no 7 ele vai usar o esquema para explicar uma série de coisas. Então, por exemplo, o delírio, né, da psicose, ele vai colocar e explicar necessariamente como funciona a partir do esquema, e por aí vai. Então, no seminário 3 é o que mais aparece. Aí vai diminuindo. Seminário 4, 6, seminário 5, 3 vezes, seminário 6, 3 vezes. Aí no 8, uma vez. E no 21, uma vez. E ele só cita no 21 para falar assim, olha, sempre existiu sujeito e objeto. Aqui, 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 aqui. Aí ele coloca todo mundo. Todos os esquemas, grafos e tal, tal, tal. Só uma citação. Ok? Ou seja, 27 vezes ao longo de 27 seminários, que vão diminuindo. Ok? Eu não tirei isso do pesquisa não, viu, gente? Eu tirei isso daqui. Quem não conhece, só para falar das referências. Do index, que agora tem em português, mas esse daqui eu tinha tirado do outro, do francês. Lá tem esquema L, todos os lugares onde ele aparece. Capítulo, etc. Depois, quem não conhecer, depois a gente fala sobre isso. Legal. Agora, outras coisas interessantes para quem está estudando ou o esquema, ou esse esquema L, ou outros esquemas, né? Uma sugestão, porque é uma coisa que deu muito trabalho, aí fica a dica. Bom, tem vários problemas com as edições. E a gente vai ter que falar sobre edições, principalmente se você vai estudar esquema. Para quem não conhece, existe uma versão chamada Staffordla, que é uma versão em francês, que tem todos os seminários estenografados sem edição do Jacques Lamillard, que foi o ex-genro, fala ex-genro quando já morreu? Acho que é, né? Ex-genro do Lacan, que ficou responsável, na verdade, coautor dos seminários. Aí o Lacan falou assim, olha, eu vou morrer, mas fique com o seminário. Mentira, teve uma reunião, tá, eles assinaram. E aí ele, quando publica os seminários, faz alguns cortezinhos, tal, do gosto dele, e ele é um cara que não curte muito desenho. Aliás, ele não é um cara que não curte muito desenho do Lacan, porque ele tem um livro chamado Ossos, que é muito bom com relação a desenhos. E na versão da Staffordla, que não é a versão da Zahar, Zahar é tudo que é esses branquinhos bonitinhos, tá, gente? Você encontra muita diferença dos desenhos. Staffordla, se você for lá colocar no Google, você vai encontrar todos os seminários em francês sem nenhum corte. Então, todos os desenhos também estão lá. Então, separei um aqui só a título de exemplo, tá? Essa é uma página do seminário 3, na versão da Staffordla, e é isso, do seminário 3. E aqui você tem toda uma explicação do esquema L, o desenho do esquema L e a explicação dele aqui embaixo, em francês. Para quem lê francês, maravilha. E aí eu trouxe para vocês verem a mesma edição na Zahar, é a mesma página. Então o Guilherme falou, desenho, tira, não gostei. Então, isso é importante. Quando a gente for estudar esquemas, felizmente e infelizmente, a gente tem que ir na versão original. E aí, de novo, só para vocês terem uma ideia a título de exemplo, no seminário 3, eu poderia fazer isso em todos os seminários. Separei um para vocês. No seminário 3, na versão da Staffordla, o desenho aparece 6 vezes. Na versão da Zahar, o desenho aparece uma vez. Ou seja, cortou bastante.
Então, aparece muito isso. Às vezes tem um texto, é interessante ir consultar. Isso atrapalha quando você está estudando um esquema, por exemplo. Outras coisas que atrapalham. O Lacan usa muito desenho extra, não necessariamente do esquema. Por exemplo, o modelo óptico tem bastante no seminário 2 para explicar o próprio esquema L. O modelo óptico veio um ano antes, mas também foi tirado. Mas tem alguns desenhos que o Lacan aponta para guiar a gente numa explicação. Sabe aquele negócio do tipo, não estou entendendo, desenha? Lacan fazia isso. Então a galera desenhava, ele desenhava no quadro, e o Miller também tirou essas coisas. São desenhos mais ou menos isso. A válvula triodo, como duplicar um quadrado. E aí isso fica muito difícil de ser entendido. A minha sugestão é, se vocês estão estudando um esquema ou estão estudando algo que não está entendendo ali, dá uma consultada na mesma edição em francês, que ajuda muito. Eu só consegui entender muita coisa do esquema L porque eu fui atrás. E aí eu tentei, neste curso, trazer alguns desenhos, ou que eu criei, ou desenhos próprios, né? Inclusive de acordo com a nossa atualidade, para poder ajudar e guiar vocês, porque eu acho isso importante. Então, esses, até agora, estou falando de problema, ok? Tudo bem até aqui? Então, a gente segue e fala, não entendi desde os 12 minutos, eu já só estou aqui para fazer sem glue. Vou seguir. Então, vamos lá. Para que eu vou me meter nesse negócio do esquema L? Uma frase importante, que não vou entregar spoiler, mas vamos falar um pouco do porquê. Aqui tem porquês do Lacan e meu, tá bom? Eu incrementei umas coisas assim, que se você quiser estudar ou debater com um coleguinha, se quiser se debruçar e verificar umas posições, é interessante, mas não é obrigatoriamente para isso. O esquema L é necessariamente qual é a relação do eu, sujeito, pequeno outro e grande outro. Lacan, no seminário 1, capítulo 1, diz a relação analítica não é a 2, é a 3. Mais para frente ele começa a fazer todos os esquemas e desenhos e etc. de um ponto de vista quaternário. Então sempre vão ser 4 posições. Ou seja, só para assustar, mas né, sem assustar, todo mundo pega na mão de todo mundo. Quando você escuta um paciente, você está escutando essas 4 posições. O paciente falou uma frase, 4 posições. É isso que eu estava querendo dizer, é isso que a gente vai ver. Então, eu entendo as relações, né? É diferente de eu entender o eu, o sujeito, o outro, tal, tal, tal. Aqui, por isso que estão entre eixos. A gente vai entender qual a relação entre eles. Isso é importante. Um não vive sem o outro. Dá para perceber aqui a relação da resistência, tá no seminário 2. A relação da transferência, tá no seminário 2. Desejo, aí eu estou incrementando um pouquinho, eu vou explicar por quê. Dá para ver onde está a falta. Quais são as posições do analista, como que ele se posiciona na escuta. Sabe gatomia? Quem já brincou de gatomia? O paciente só sabe a nossa posição quando a gente responde. Então, necessariamente, a gente vai ver essas posições desenhadas. Qual que é uma escuta imaginária? Qual que é uma escuta simbólica? Quem está no curso de técnica vai ver uma revisão. E esse daqui, se você forçar bastante a barra, perceber, porque as estruturas clínicas são relações com objeto. Então, como a gente tem um objeto entre os 4, dá para a gente pensar um pouco isso. Mas o Lacan nunca disse isso, ok? Dá para pensar a estrutura. Ele estrutura casos a partir disso, mas ele não aponta que o esquema é para estudar estruturas. Essas ressalvas são importantes. E aí isso abre um precedente para dizer o seguinte: esse esquema é de 55. O Lacan começa o seminário em 53, ou seja, acabou de começar. É o segundo, tem 27. Ou seja, então tem muita coisa que, como eu costumo brincar nos cursos, eu vou roubar, no sentido de a gente, nesse momento, já tem mais Lacan do que o próprio Lacan tinha em 55. Então, a gente tem toda a obra posterior dele, algumas vezes que ele muda de ideia, ou que ele incrementa uma ideia. Então, a ideia é trazer o esquema L também para uma questão mais 2022. Se eu vou pensar só em 55, eu ficaria um pouco limitado em explicação. E eu gosto muito dessa frase, né? Que aí, separando mais ainda de modelo, sobre as questões importantes do esquema, no 6 ele vai falar que o primeiro que devemos exigir de um esquema é ver em que ele pode servir quanto ao propósito de comutação. O seminário 2 ele adora nomes de cibernética, comutação, binário. Acho que ele estava pensando em entrar ali para o TI, e aí ele falava tudo isso. O que é isso? Imagina um simples exemplo. Esse propósito de comutação é
Imagina como se fosse lacunas aqui, ó. Como se fosse um formato, um gap. Sabe a aula de inglês? Complete o gap. Isso aqui é um gap, isso aqui é um gap. E eu posso ir articulando e mudando essas posições o tempo todo. Ou seja, eu estou estudando um caso e posso colocar tal pessoa aqui, tal pessoa aqui. Vamos dar um spoiler rápido, só para quem conhece, para entender o que significa comutação. A partir desse esquema, para eu pensar um caso, o Lacan coloca Dora, aqui embaixo, senhor K, deste lado, senhora K, deste lado, e pai aqui, pai da Dora. Ou seja, o que é isso? É uma comutação. Eu estou encaixando o que eu quero estudar dentro dessas determinadas posições. Ok? Vamos falar mais disso? Vamos falar mais disso. Vou seguindo. Então tá. Aí o Lacan, por que ele achou necessário essa lógica do esquema L? Porque no primeiro seminário ele está ali batendo muito na tecla, né, de que, não sei nem se ele considerava pós-freudianos, mas mais ou menos assim, gente, vocês leram Freud? Não entenderam nada. Espera aí que eu vou explicar. Aí ele começa a falar, tal, caso Dick, modelo ótico, etc. Então esse é o seminário 1. E aí no seminário 1 ele cita várias vezes de que, bom, essa relação do eu que vocês estão falando não é tão simples assim, né? Tem alguma coisa a mais aí além do eu, né? E aí ele fala que o eu é uma função dupla. O eu, está citando o eu freudiano. Isso é tão importante para ele que no ano seguinte, o próximo seminário é exclusivamente sobre o eu na teoria de Freud, que ele vai ocupar um ano inteiro para falar dessa divisão. Por isso aparece o esquema. Então, a ideia dele é mais ou menos o seguinte. Alguém vai colocar um discurso ali. Peraí que meu revisor está de férias, eu vou trocar um negócio aqui. Já tem um spoiler aí, finge que vocês não estão olhando. Pronto. Ah, eu vi aquela parte. Tudo bem. Tem um dito e uma comunicação. Eu viro para o outro e vou dizer uma frase. Ficou sem ponto final, mas tudo bem. Então, ou seja, ele vai usar uma galerinha aqui também. Jacobson e companhia, tem muito disso. Então, tem um emissor que envia uma mensagem para um receptor, quando eu falo. E é uma mensagem através de um código, usando um canal. Nem coloquei o canal. Então, isso é necessariamente uma comunicação. Quando eu digo, meu pai do céu, eu estou emitindo uma mensagem através de um determinado código, todos nós, né, temos que usar um determinado código para se comunicar, inclusive dependendo de onde você for, você usa outro código. Senão ninguém vai te entender. Se for para a Rússia, está mal falada, vamos falar outro lugar. Se for para os Estados Unidos, por exemplo, você vai ter que usar um código que eles entendem. Para um receptor. Ok? Nessa troca de emissor e receptor, só para a gente começar a se habituar, vamos falar entre eu e outro. Aí, para a gente se habituar mais um pouquinho, se sentir em casa, paciente de um lado falando com o terapeuta. Eu escrevi terapeuta no analista. Então, isso é uma comunicação. Aí o Lacan vai olhar, este que adora criticar tudo e todos, vai falar, mas não faz sentido ser uma coisa tão simples e dual, direta. Porque como que eu encaixaria, por exemplo, um ato falho? Quando alguém tenta dizer meu pai do céu e na verdade diz meu pau do céu. Ops. Isso é um ato falho, ou seja, mas eu não tive intenção de dizer isso. Isso não estava nos planos, isso não está necessariamente do eu. E aí tem a famosa história, né, de um estranho que fala através de mim, um familiar que fala através de mim. E ele fala, eu acho que tem coisa a mais aí. Aí ele vai falar que a função do eu é uma função dupla e vai ampliar. Então tem o emissor e o receptor, não é tão simples assim de uma ponta a outra. Aí ele vai duplicar as pontas. Aí ele vai falar, não, é porque tem um pouco mais disso. No emissor, eu vou ter o sujeito e o eu, não só o eu. O sujeito que é tão importante na teoria lacaniana. E do outro lado, não tem só um outro. Eu tenho duas posições de outro. Ele já está falando desde o ano passado, no modelo óptico, que tinha pequeno outro e grande outro. Então, necessariamente, ele fala, na comunicação, eles aparecem. Sempre aparecem. Tem uma frase simples como essa, todas essas posições aparecem. E aí ele começa a problematizar essa questão da comunicação. E é por isso que ele fala, bom, então, vou apresentar um modelinho aqui, eu tirei daqui, tirei dali, para falar sobre isso. Tudo bem? Um detalhe rápido, nessa tela compartilhada, eu não vejo o chat. Às vezes eu tenho que abaixar a tela aqui para aparecer. Então, quem quiser, pode escrever no chat, se não for urgente, eu vejo depois. Se não, pode tirar o mudo que a gente vai conversando. Vou seguir. Podem perguntar quando quiser.
Beleza. Então, agora vamos falar das 4 posições. Como vocês sabem ou devem imaginar, poderia pegar um curso inteiro para falar só do sujeito, só do eu, só do pequeno outro do outro. Então, eu vou dar umas pinceladas no sentido de nomenclatura, ou seja, para vocês entenderem do que se trata, porque mais para frente a gente vai especificar cada relação, né? Do eu, do sujeito, etc. Mas nessas 2 posições, eu vou ter o eu e o sujeito. O eu a gente também vai encontrar na literatura por aí, só para vocês não baterem o olho e falar, não está falando a mesma coisa. Da seguinte forma, o eu que está aqui no canto inferior esquerdo do esquema, chamado também, às vezes, sujeito do consciente, tem alguns nomes aqui que eu tenho ressalvas, tá? Mas é um tradutório. Sujeito do consciente, eu. Moi, que é eu em francês. Eu consciente. O eu na relação especular. Quando vocês perceberem um eixo chamado eu e a, que vai aparecer bastante daqui para frente, ele é o eu dessa linha. Deste desenho, ele também que é o meu preferido, ele também é citado desse jeito, citado como a sujeito que discursa, sujeito que fala. Um detalhe aqui a mais, um plus. Na versão da Zahar, o eu, Moá, sempre que vocês verem escrito na Zahar eu normal, a letra E e a letra U, é deste que está falando, do Moá, do eu consciente. Quando vocês verem na versão da Zahar um eu entre colchetes, isso é o G, é o sujeito, é o próximo, é o item de cima. Então, de novo, eu entre colchetes é o G, é o do inconsciente, e sem colchetes é o Moá, consciente. Isso está na nota 2 de tradução dos seminários. Mas eu fiquei sabendo recentemente que a galera não lê nota de tradutor. Não sei por quê. Mas fica ali um adendo muito importante. Isso é inferior esquerdo. Ah, o eu na relação imaginária também é uma forma da gente se referir a esse eu. O sujeito, muita coisa, mas a gente também vai encontrar ele como sujeito do inconsciente em algumas traduções. Ele pode ser explicado como S ou S barrado, mas como o meu teclado não é lacaniano, o máximo que eu cheguei perto de um S barrado é um cifrão, mas isso é um S com barra, tá? E a gente vai falar, inclusive, de uma diferença, por que que o S do esquema não é barrado. Isso é importante. Então, é um S e também S barrado. Isso, o sujeito é chamado assim. O sujeito do esquema L não é barrado. Isso é importante, não é um erro de escrita. Ele não é barrado porque ele não é castrado. Ele não foi escrito barrado. Vão entender por quê. Também chamado de G, G e moi. Os dois se referem a eu em francês, mas trabalhando no lacanês, a gente aponta dessa forma. Normalmente isso aqui é o máximo de lacanês que a gente vai chegar, G e moi. Eu inconsciente, sujeito criado pelo discurso, fazendo um paralelo do sujeito que discursa e o sujeito criado pelo discurso. Ok? Vocês vão receber todos esses slides também depois. Para alguns, isso aqui eu não aguento mais ver. Para alguns é só um lembrete, para outros, meu Deus, o que ele está falando? Mas vamos dar uma pincelada. Legal. Ponto do outro lado do ringue, a gente tem o pequeno outro e o grande outro. Lembra que eu falei que vai piorando um pouquinho? Por enquanto, tá tranquilo. Então, a gente tem do outro lado do ringue o pequeno outro e o grande outro. O pequeno outro, escrito com A minúsculo, está lá em cima à direita. Pequeno outro, autre em francês. Ah, olha só. O outro da relação especular, outro semelhante, é o A, daquela relação eu e A, é o A', de uma relação A e A'. O que é A', o que é A? Vamos falar de tudo isso. O outro da relação, o pequeno outro é o outro da relação imaginária. Pronto. O grande outro. Dá para encontrar com a sigla O, Altri, que deveria ter umas aspas ali, mas o meu editor está de férias já tem uns 3 anos. A, representante da linguagem. De novo, dá para pegar um curso inteiro do grande outro, a gente só está esmiuçando como dá para encontrar ele. Representante da lei, seja ela qual for, tesouro de significantes, em alguns momentos bateria de significantes. Então são nomes que a gente aponta para o grande outro. E a gente vai entender a relação entre eles, por que que precisa de um, por que precisa de outro. Bom,
Vamos falar um pouquinho mais do grande outro. E aí eu vou desenhar algo que eu acho importante. Porque a gente vai começar a falar das relações mesmo, do eixo, né? Que um não vive sem o outro, aquela coisa toda. Então, agora eu vejo vocês e vou pro desenho. Apertei de novo errado, fui aqui. Agora vocês vão vir pro lado de cá para desenhar. Bom, a criação em dois tempos, que é algo muito importante. Inclusive, falei recentemente disso no grupo de estudos. O que é isso, né? A gente trabalha com o tempo de uma forma diferente. Então, é um tempo lógico. E é um tempo que cria dois tempos. O tempo lógico também daria um monte de coisa para falar, mas eu quero entender essa relação, explicar para vocês a constituição de dois, onde aparentemente é um, e ao mesmo tempo como ela não é cronológica. Primeiro aparece um, depois aparece outro. Eu vou explicar isso de três formas, que é o seguinte. Quando eu aponto para vocês uma reta, eu viro para vocês e falo assim, qual é o tempo 1 e o tempo 2 dessa reta, né? Qual é o lado 1 e o lado 2? Não tem. Então eu coloco que esse é o lado 1. Não, eu não preciso. Por que que eu não preciso apontar 1? Porque eu não tenho 2. Logo, só pode ser um. Um lado, mesmo não sendo lado. E aí se eu viro para vocês e fosse assim, bom, então vamos fazer um corte nessa reta. Cortei. Agora a gente criou o tempo 2. E já que a gente criou o tempo 2, como que eu chamo isso aqui? Então agora eu vou precisar criar o tempo 1. Ou seja, o tempo 1, escrito como um, nomeado como um, lado 1, se vocês quiserem, só apareceu porque apareceu o 2. Então, é que aqui não é slide, não daria para fazer, na câmera dá assim, ó. Eles aparecem ao mesmo tempo. Não é que aparece um, aparece outro. É um corte que cria dois tempos. Por quê? O 1 só apareceu aqui para dizer o seguinte, esse espaço aqui não é o 2. Ao invés de eu falar não é o 2, eu falo é o 1. Logo, eu preciso colocar 1. Antes eu não precisava. É para diferenciar do outro, mas eles são necessariamente vinculados. Outra coisa, outra forma. Vou estar fazendo aqui. Aguenta aí. Eu viro para vocês e falo o seguinte. O que é isso? Um círculo. Mal feito? Mal feito. Mas é um círculo. Simples assim. Ok. Um círculo. Deu para entender se eu falar um círculo? Dá. E se eu fizer o seguinte? Virar para vocês e falar assim, e o que é isso? Então, aí é um círculo vermelho. Opa, se esse é um círculo e esse também é um círculo, como que eu vou diferenciá-los? Então, esse daqui passa a ser círculo preto. Mas por que você não falou círculo preto antes? Porque eu não precisava. Eu não precisava diferenciar. Então, o círculo preto aparece quando o círculo vermelho aparece. O termo preto para o círculo aparece quando aparece o vermelho. Entende? Logo, este aparece quando este aparece. Esse obriga a existência desse só para falar, eu não sou o vermelho. Eu sou o quê? O preto. Ninguém deve estar entendendo nada, né? Como assim? Tá entendendo nada? Para onde vamos isso? Então, a gente está diferenciando aqui como os dois aparecem. Legal. Opa, eu vou manter e vou para outro. Quando a gente está falando de uma constituição do sujeito, esses desenhos esquisitos e feios são meus. Agora vamos fazer um chique do Lacan. Alguns de vocês já devem ter visto na vida um desenho assim, ó. Não viram? Vamos ver agora. Momento Anitta. Não sabia? Vai saber agora. Imagina uma reta, já que é uma reta. Depois que eu aprendi que tem seta aqui, eu só uso seta. Tá torta, mas vamos lá. Que eu vou chamar de linguagem. E aí, em um determinado momento, tem um triangulinho chamado infância, Lacan chama carinhosamente de pedaço de carne, que é antes de eu me constituir como sujeito, eu simplesmente nasci, sou um bebê. E aí este aqui adentra a linguagem, é invadido pela linguagem, é cortado pela linguagem e retroativamente, para se diferenciar, se constitui um sujeito. Mas o sujeito necessariamente passa a ser paralelo ao outro. Ou seja, nesse momento, e a gente vai repetir isso de várias outras formas diferentes,
De um lado você tem o sujeito, porque do outro tem um grande outro. Costumam brincar na supervisão que é como se fosse aquelas gangorra de parquinho, sabe? Tem um equilíbrio ali. Se não tiver o outro, não tem um. E aí, se a gente for expandir isso para 400 lugares, é uma coisa que eu falo muito assim, também nos cursos, que é, quando a gente vai falar de um conceito, nossa, Felipe, você vai para esse lugar, é só uma pincelada, assim, só para estericizar, para dar curiosidade de saber mais. Quando a gente vai falar de um conceito de gozo, por exemplo, o que que é isso? Gozo é porque se eu sou castrado, é porque em algum lugar alguém não é. Alguém goza desse lugar. Se eu vir e falo, sou castrado, S barrado, porque não sou a pessoa mais feliz do mundo, é porque do outro lado tem uma pugliese, não, mentira, tem alguém que suponho que é a pessoa mais feliz do mundo. Então, alguém que goza desse lugar. Então, com relação a essa pessoa, lembra do círculo? Com relação a essa pessoa, em comparação com essa pessoa, eu só posso ser castrado. Por isso, o que que eu vou querer agora? Eu vou querer ser feliz, porque existe alguém que é. Existe alguém que gosta desse lugar e eu quero esse gosto para mim. Da mesma forma que outra brincadeira que eu faço, que é assim, por que que um neurótico não chega para vocês na clínica e fala assim, tô incomodado e tô chateado porque eu não consigo voar. Saí na rua, bati o braço várias vezes, não consigo. Por que não tem essa queixa na neurose? Porque não tem ninguém que goza dessa posição. Logo, eu não consigo ser castrada através dessa via, através desse significante. Logo, não tem um grande outro que pode tudo e goza desse lugar. Logo, na posição, né? Aqui tem, aí eu não estou compartilhando. Na posição do outro lado, não tem como eu ser castrado desta forma. Não tem um sujeito, uma posição de faltante. Me falta o quê? Voar. Não, porque não tem alguém dessa posição. Ou seja, essas posições estão sempre de acordo e desacordo ao mesmo tempo. Vou nem falar de afanes aqui, seminário 11, vamos com calma. Entende? Então, a gente vai falar mais disso, mas o importante é que vocês comecem a perceber que uma relação de dois eixos, caiu alguma coisa, meus gatos estão brincando. Essa relação de dois eixos, sempre um aponta para o outro. Isso vai interessar para a gente no discurso, quando eu falo desse, eu estou falando desse, quando eu falo desse, eu estou falando desse, etc, etc. Só para vocês perceberem uma relação entre eles. Tudo bem? Bom, já que está tudo bem, vamos piorar um pouquinho. Tem esta frase que eu gosto bastante dos seminários. Peraí, que o negócio do toque bate. Que é o seguinte: isso aqui é de 57. 56. Não, 55. É o toque. Toque bateu e tem que ficar dito, com certeza. Pronto, vocês não viram nada. Então tem uma frase assim que parece confusa, mas é mais ou menos isso que eu falei. O grande outro é aquilo, olha lá, revisor, precisa voltar, tá? Maldivas, já tem 3 anos. É aquilo diante do que vocês se fazem reconhecer. Mas vocês só podem se fazer reconhecer para ele, porque ele, em primeiro lugar, porque ele, oxe, tá tudo errado, gente. Porque ele foi, em primeiro lugar, reconhecido. Então, vocês só podem se fazer reconhecer, porque este foi reconhecido antes. É no reconhecimento que vocês o instituem. Percebem que não é conhecimento, é reconhecimento. E não como um elemento puro e simples da realidade, o grande outro, um peão, um fantoche. Por isso que a gente fala, o grande outro não é uma pessoa, não é um policial, não é o analista, não é os meus pais, ou pelo menos não é só. É um lugar. A via de regra é um lugar. Uma coisa que eu costumo dizer é, o grande outro é uma cadeira vazia, escrito atrás, sabe aquela cadeira de diretor? Escrito grande outro. Quem eu vou colocar lá, o que eu vou colocar lá, difere. Esses dias eu atendi um caso de supervisão que o grande outro é o Japão. É o elemento puro e simples da realidade, não é um peão, um fantoche, mas um absoluto irredutível da existência do qual, como sujeito, depende, lembra? Um depende do outro, o valor mesmo da palavra da qual vocês se fazem reconhecer. Aí é alguma coisa que nasce. Então, ou seja, nesta relação, e por existir uma relação, algo nasce, algo aparece. Por isso que a análise funciona. Porque algo surge através de uma relação com o grande outro. O que é importante ficar aqui?
Não entendi nada disso, Felipe, mas o que é importante ficar? Que essas relações, um só pode se reconhecer através do outro. Então, primeiro é lógico, né? Mas vai ficar parecendo cronológico. Você tem uma posição de grande outro, e lembra que eu falei da história do gozo, felicidade? Com relação a este, quem eu sou? Ah, sou castrado porque não consigo voar. Sou castrado porque não sou feliz. Então, primeiro eu reconheço alguém em algum lugar para depois estar em alguma posição. Se eu, por exemplo, for no jardim de infância de alguma escola, eu vou me sentir muito alto com relação a eles. Aí eu saio de lá, vou num treino de basquete, vou me sentir extremamente pequeno. Estou usando um exemplo tosco aqui, porque às vezes funciona. Mas é isso, entende? Eu só consigo saber quem eu sou através do outro. Isso é modelo ótico. Isso é tu és isso no parágrafo final do estágio do espelho. Eu só preciso saber, só consigo saber quem eu sou através da relação com o grande outro. É neurose. Tudo que eu falo aqui é neurose. Tudo bem? Vai ter outros exemplos disso. Vamos seguir com calma e parcimônia. E aí agora a gente vai falar do eu ideal e ideal do eu, só para a gente conseguir incrementar um pouco mais esse monte de eixo. Aí a gente vai bater principalmente no imaginário. Bom, o ideal do eu, que termo é esse, que é escrito dessa forma aí, IDA? Que raios é isso? E a gente vai encontrar eles no esquema, inclusive, depois. Bom, o ideal do eu é o que eu devo ser. Inclusive, esses dias eu escrevi um negócio lá no Instagram sobre isso. É o que eu devo ser. Ter uma relação de um imperativo a partir do grande outro. É um ideal simbólico a partir do grande outro. O eu ideal é uma imagem final, muito entre aspas, imagem. É uma imagem, uma construção. Imagina como se fosse um espectro, uma sombra, que depois eu tento encaixar. É uma imagem final de um eu que é ideal para o outro. É uma construção imaginária, completa, perfeita, e sem falta, vírgula. Se tiver editor aí para indicar, vocês mandam. De si mesmo. Então, é uma construção imaginária, completa, perfeita, tá? Então, é uma suposição que eu coloco no horizonte, o eu ideal está sempre no horizonte. E aí eu costumo falar assim, se você não acredita em terra plana, o horizonte está sempre onde? No horizonte. Então, você vai até o horizonte, chegar lá tem o quê? Mais horizonte. Então, o eu ideal é isso. Eu quero alcançar o eu ideal. Através de que referências? Desse. Do ideal do eu. Então, o eu ideal é o que eu suponho que eu quero ser. Mais ou menos assim. Ideal do eu é um dito de um pai dizendo que tem que ser médico. Tem que, normalmente a gente vincula a ideal do eu. É interessante escutar o tem que, preciso muito, de uma clínica. O ideal do eu aponta para um dito. E aí esse dito me faz construir uma ideia de mim, uma imagem mesmo. Essa imagem é o eu ideal. Então eles não são coisas diferentes. Eles se relacionam. Um constrói o outro. E ele se atualiza o tempo todo. E aí essa imagem que eu tenho de mim, com meu pai falando que todo mundo tem que ser médico, ele foi médico, o pai é médico, o avô inventou Grey's Anatomy, e vai indo assim, me coloca numa imagem do que de mim? Eu de jaleco, com a Meredith Grey aqui do lado. Assim. Eu preciso alcançar esta imagem, ok? Mas a gente vai dar outros exemplos desses dois. E aí, por isso que eu aponto que o eu é o mesmo. Num texto chamado Relatório sobre Daniel Lagache, o Lacan vai colocar o eu ideal, o ideal do eu, nessa escrita, que eu gosto bastante, assim, porque... Vou até pegar a caneta. Porque ao mesmo tempo que eu pegar esta parte, eu estou falando de ideal do o mesmo eu posso usar para falar sobre eu ideal. Entende? Então, é uma constante atualização do ideal do eu e uma constante atualização de um eu ideal. O que que acontece quando eu chego no horizonte e consigo o que eu quero? Eu vou no ideal do eu e tento entender o que o outro quer de mim. Porque eu vou toda hora, todo momento.
E aí, quando eu entendo ou suponho o que o outro quer de mim, eu construo uma nova imagem e tento alcançar ela. E assim vai, e assim vai. Então, por isso, o eu é o mesmo. É, eu já escrevo aqui também, e eu preciso realmente revisar mais as coisas. Mas o ideal é escrito minúsculo e o outro maiúsculo. I de A maiúsculo e I de A minúsculo. Eu já arrumo aqui só para me confundir. Pronto, arrumei. Bom, nesses dois, então é isso. E a gente vai ver vários exemplos. Não entendi, não ficou tão claro. Vamos então de meme. Eu, ideal, é como eu quero ser visto pelo outro. Poder me apresentar para o outro e falar, eu sou isso. E o ideal do eu é como que eu preciso, o que que eu preciso fazer para ser visto desse jeito, para ser reconhecido desse jeito. Mais ou menos isso. Mas, assim como Lacan gosta de falar várias vezes a mesma coisa, de várias formas diferentes. Deixa eu só arrumar aqui, porque... O que é importante aqui lembrar vocês para outras coisas relacionadas a Lacan. Sempre que eu estou falando de uma relação simbólica, grande outro, eu vou escrever com maiúsculo, tá? Os desenhos, siglas e afins são escritos com maiúsculo, porque se eu estou falando de outro, é relação com de grande outro, é maiúsculo. Tudo que vocês verem em maiúsculo tem a ver com grande outro. Demanda é escrito com D maiúsculo, desejo com D minúsculo. Eu ideal é uma relação imaginária, é uma imagem que eu tenho. E só por ser uma imagem é completa, é sem falta nenhuma. Porque é uma invenção, eu suponho. Então eu crio o que eu quiser. E aí eu faço com minúsculo, porque tem a ver com pequeno outro. Tudo que é imaginário, pequeno outro. Ok? Vamos falar mais sobre isso. Então tá, vamos continuar falando agora da relação imaginária. Bebê sempre agrada, terça-noite, então vamos falar sobre um bebê. Um bebê está olhando para o espelho. Como a imagem com o pequeno outro é uma relação imaginária, é uma relação especular, é uma relação do espelho. Por isso o estágio do espelho é um conceito tão importante. Nesta relação com o espelho, chamada relação especular, chamada relação com o eu idealizado, tem uma ideia de mim, além de uma ideia, é um idealizado. É isso que eu preciso ser. Relação com o pequeno outro semelhante, como diz Lacan, toda relação é uma relação de espelho. E são escritos dessas formas todas. Dependendo da literatura que você acessar, vão estar de formas diferentes. Eu gosto de escrever desse jeito para vocês, ao se deparar, saber do que se trata. Eu prefiro essa aqui. Por uma frase muito importante que o Lacan fala, que é o eu é o outro. Logo, aqui eu tenho outro em francês e outro em francês. Essa setinha aqui. Esse risquinho aqui, essa apóstrofe, imagina isso como, para ajudar vocês a lembrar, imagina isso como filtro do Instagram. Sabe quando você passa para o lado e tira aquela cara de cansaço? É um outro você. Só que não daria para necessariamente. Vocês percebem que aqui, ó, o A de cima, não tem esse apóstrofe. Por quê? Porque do outro lado não tem o A. Ficaria muito esquisito eu escrever A e A. Aí é só para apontar uma diferença, essa apóstrofe, quando é escrito desse jeito. E aqui eu colocando no meu desenho, ó. Tá vendo? Escolhi um daqui, ó. Eu e o Alinha. A relação do espelho é a relação especular. Aquilo que eu vejo do outro lado. Entende? Só que a relação do espelho diz sobre mim. Lembra do círculo? O círculo necessariamente vermelho obriga este a apontar. Eu não sou vermelho, eu sou o preto. Então aqui a gente tem um exemplo muito legal, né? E aí fica a referência para vocês. Eu acho que é no primeiro Harry Potter, quem já viu vai se identificar, de um momento que ele olha para o espelho, não vou dar spoiler, mas fica aí a lição de casa. Ali é um exemplo claro de relação imaginária, relação de A e A linha. Eu acho, coloquem aí no chat quem souber, que eu sei que tem gente que sabe. Aquela cena que ele olha para o espelho e depois coloca qual é o filme, eu acho que é o primeiro. Isso daqui é um exemplo. Esta criança aqui, quem está no celular agora talvez sofra, ele está com a mão vazia. Então ele em si é o eu, de um lado. Quem está lá do outro lado, a ideia que ele tem de si é ele, a ideia, o plus aqui, é ele com o troféu na mão. Já estou supondo o primeiro lugar, porque está idealizando, vou me idealizar já no primeiro. Ninguém idealiza o segundo lugar.
Ou seja, é assim que eu escrevo uma relação imaginária. O eu e do outro lado eu tenho a linha. É a imagem do espelho. Não precisa ser um espelho-espelho, tá, gente? Já vamos falar sobre isso. Um outro exemplo. Ah, necessariamente eu sou criança, tal, tal, tal. Minha mãe disse que quando eu crescer eu vou ser um homem de terno e gravata, mas não coaching. Eu vou trabalhar muito e ser muito rico. E aí, necessariamente, a ideia que eu faço de mim é esse tiozinho aí, grande, tal, 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 etc. Ok? E aí, necessariamente, o a linha é o que está no horizonte. Tudo bem até aqui? Tá bom. Aí a Carla ajudou a gente, é no primeiro Harry Potter. Pronto, obrigado, Carla. Fica aí a lição de casa para vocês, depois eu vou achar e mandar lá no grupo. Bom, continuando, porque eu acho que tem coisas importantes, né? É, eu não preciso necessariamente vincular o termo de futuro. Um senhor de idade, por exemplo, pode falar: Ah, quando eu era jovem, pegava todas as menininhas, que saudade daquele tempo. Eu posso colocar no meu horizonte uma ideia de quando eu fosse. Ah, mas não dá para alcançar isso. Tudo bem. É uma ideia necessariamente de mim, uma ideia que eu gostaria que os outros vissem. É isso. Porque quando eu for assim, todo mundo vai me querer. Desejo o desejo do outro. Quando eu for primeiro lugar, minha mãe vai falar que eu sou o preferido. Quando eu for esse homem rico, não sei o que lá que minha mãe falou, eu vou corresponder ao que minha mãe falou, vou corresponder ao ideal do eu. Então, posso necessariamente ter vários vínculos. Uma coisa muito importante da clínica, tudo isso aqui, esse slide inteiro veio de perguntas, por isso as perguntas de você é importante. Nossa, eu falei, como assim? Aí agora não entendeu, assim, não faz sentido. Como alguém vai idealizar necessariamente um saco de lixo, alguém que é um lixo? Isso é um ponto muito importante até para a supervisão. Capítulo 1, seminário 7. A gente não deve colocar moral nas faltas e nos desejos, e sim ética. O que isso quer dizer? Que se alguém, né, cresceu ou ao partir da relação com o outro sempre dizia, né? Lembro sempre de um exemplo da USP, da Eli da USP, que é: ah, seu estrupício, ah, seu lixo, ah, seu, sei lá, tô ruim de xingamento, seu inútil, como é que é? Um filho nasce, ah, eu não te desejava, você foi o maior erro da minha vida, etc, etc. Isso marca, e sabendo que tudo isso é inconsciente, esse A ali no horizonte é inconsciente, eu tendo a me colocar nessa situação, porque é a situação que eu acho que é o outro que quer que eu esteja. Entende? A gente pode falar de relações tóxicas, relações problemáticas, etc, etc. Por que que eu fico nas repetições? Por isso que toda vez eu repito esse tipo de relação. E aí tem uma marca ali. Como esta marca e esta marca não foi algo racional, não é algo que eu falo, quero ser um lixo, quero ser jovem, isso vai ser descoberto, é para isso que a análise serve. Você pode ter algo moralmente ruim numa análise. Então, esse é um ponto interessante, eu trago essa foto aqui até para apontar isso. Então, às vezes está escutando, mas não faz sentido alguém querer ser lixo, alguém querer ser maltratado, alguém querer ser humilhado, alguém querer ser rejeitado. Mas é uma repetição, e a repetição não tem moralidade. O inconsciente é amoral, entende? Então, o inconsciente não fala, ah, isso é bom, isso é ruim. O bom e o ruim vem bem depois. Se eu cresci, tenho ali 1 ou 2 anos de idade, agora é estágio do espelho, e eu posso escutar da minha mãe: ah, princesinha, eu não sei o que é princesa, mas escutei isso aí. Vou ver uma TV, também escutei princesa na TV. Quando eu olho para a TV, é uma menina com vestido roxo, com amuleto aqui. Ah, então isso é uma princesa? Ah, então isso que eu tenho que ser. Aí eu vou significar depois o que o outro disse. Da mesma forma, ah, seu lixo. Aí toda vez que. Pô, minha mãe fala toda hora pro meu pai lixo e ele tá sempre desse jeito maltratado e ela parece gostar dele desse jeito. Então deve ser isso. Eu estou racionalizando aqui, tá? Só para exemplo didático. Mas essa é uma construção feita, é isso que a gente funciona na clínica. Um detalhe importante, eu estou dando vários exemplos da mesma pessoa, mas não necessariamente. A idealização pode ser algo do tipo: quero ser igual a tal pessoa. Então eu posso necessariamente olhar para o espelho e idealizar uma outra pessoa. O Rodrigo Hilbert daqui a pouco já pega voucher, já pede voucher, porque tanto que eu uso o nome dele. Então eu posso olhar para uma pessoa e falar: quero ser igual a esta pessoa. Importante. Não é a pessoa, 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 pessoa.
eu costumo brincar da seguinte forma, como a gente está falando de níveis significantes. É que se eu pegar o Rodrigo Hilbert e espremer assim, o que eu tiro? Ah, porque ele é bonito, porque ele é rico, porque ele constrói tudo, ele constrói aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Esses traços, eu quero ser visto do mesmo jeito que ele é visto. Esse é o ponto. Eu não quero ser alguém. Eu quero ser visto como o outro é visto. Eu quero que o olho da minha mãe brilhe como o olho da Fernanda Lima brilha quando olha para o Rodrigo. Nem, não sei porque, se eles ainda estão casados, mas suponho que sim, porque é o Rodrigo. Então, necessariamente é isso. Eu posso idealizar uma outra pessoa. Aí a gente vai avançar depois para um outro lado, que é, não é uma idealização imaginária. Normalmente na supervisão eu escuto assim, né? Mas isso é uma idealização com o pai. Então, a idealização é nível significante, né? Então, você pega esse pai espreme, o que que tem nesse pai? Ah, é que esse pai sempre, minha mãe sempre falou que ele era muito trabalhador, o Július. O que que acontece, então? Eu quero isto colado em mim. Então, eu também vou ser trabalhador. Em alguns casos, até competir com este, para tirar ele da jogada e ela olhar só para mim. Então, não é ser igual ao pai, é ser necessariamente ter traços. Traços é uma palavra ruim, mas vamos lá. Ter traços necessariamente que essa pessoa tem. Entende? Então eu posso me idealizar a partir de um alguém. Não precisa ser só a mim. E aí eu tenho aqui outra escrita. Vocês vão acostumando com a escrita do imaginário. Ah, Felipe, mas eu preciso sempre de um espelho, então. Se a pessoa não tiver espelho, quer dizer que então que ela não cria o imaginário, aí necessariamente não vai existir, vai ficar existir um eu. E aí o que acontece? O inconsciente é estudado como linguagem. Então é tudo estruturado pela linguagem. Imagina que você está na mesa de bar, ali, tal, tal, tal. Ah, mas na mesa de bar não é quando você é criança? Não, isso aqui tudo é atualizado o tempo todo. O ideal do eu que você queria corresponder à sua mãe, porque ela falava que você ia ser médico, não sei o quê, quando você não tem certeza do que o outro quer, você vai na internet e procura lá. 10 maneiras de conquistar a gata dos sonhos. 10 formas de deixar uma... Tem uns livros assim, né? De levar a mulher à loucura, etc. Ah, vou pegar aqui. Isso é um ideal do eu atualizado. Ah, deixa eu ver a capa da Forbes. Ah, a capa da Forbes tem o fulano de tal aqui. O Bezos, não sei o nome dele. Então eu preciso, o que que ele é? Rico, herdeiro? Não vai dar para ser. Então eu vou ver outra pessoa. Ou seja, eu vou procurando o que eu tenho que ser. Por isso eu estou sempre perguntando para o outro o que o outro quer de mim, né? Qual é um clássico de discussão de relação? DR. Mas o que que ele tem que eu não tenho? Não acontece isso nas melhores brigas, melhores e piores. Mas não entendi o que que ele tem que eu não tenho. Em lacanês, isso seria. Mas me fala qual é o ideal do eu que você está vendo ali para eu poder colocar em mim e você parar de olhar para ele e olhar para mim. É isso. Isso é tudo é construído através de um discurso. Então imagina, sei lá, adolescentes numa mesa de bar e tá escutando uma conversa da outra, assim, duas meninas conversando, aí um heterotop muito com outro heterotop, não sei o quê, prestes aí no show de sertanejo, e eles viram assim e falam assim, bom, tô escutando aqui que tá falando de um cara que tinha um Lamborghini, e aí esse cara, eu pesquisei esse cara na internet e achei isso. É um cara que comprou 5 e poucos Lamborghini, olha como tá falando bem dele, olha como elas gostam disso. Então é isso que elas gostam? Ah, então tá, então eu quero ser igual a ele. É isso que eu quero. Então, nesse caso, ele é o meu ideal, porque isso é o meu ideal. Eu quero ser assim. Então, é construído a partir de um discurso, de um dito do outro. Simples assim. Tudo bem? Oi, Carla. Vou botar uma água. E eu levantar aqui uma questão de vida, eu estava a ouvir e estava a pensar nesta coisa de idealizar o outro para ser igual a ele ou até ultrapassá-lo, não é? Mas às vezes também se fala na questão do quanto mais o analisando idealiza o outro, ao idealizarmos muito alguém, que é alguém que se torna muito grande em relação a ele, também é como se fosse um esmagamento, não é? Ou seja, quanto mais idealizamos o outro, mais nos desidealizamos a nós. Eu não sei se isto faz algum sentido aqui, mas eu não sei porque tinha um bocado esta ideia e o que o Filipe está a falar desconstrói um bocado esta ideia, não é? Quanto maior for o seu ideal, o seu desejo, se dá para que a gente chamar assim, mais longe você vai estar disso. Mais impossível ou mais insatisfeito você vai estar. Por isso que, por exemplo, a minha Ok. clínica trabalha com o desejo, com o ideal, de virar e apontar isso. Mas, um exemplo clássico de histeria, assim, que é muito comum.
Ah, mas eu queria saber o que está acontecendo. Eu queria saber. Ah, outro exemplo simples, né? Saber é muito clichê. Ah, mas eu queria que ele não precisasse de mais ninguém, assim. Eu queria poder fazer isso por ele. Que ele olhasse para mim e eu fosse tudo. Aí enfatiza assim: o que exatamente você queria ser para ele? Tudo. Então, tá bom, até semana que vem. Ou seja, olha o tamanho do ideal que você está criando. Assim, você percebeu isso? Lembra que eu falei que nada disso é perceptível? Então você aponta para Uhum, o outro. Olha o ponto que você está. Assim, e a gente enfatiza esse ideal e a pessoa começa a falar: é mesmo, por que será que eu criei esse ideal? Aí a gente começa a ir para trás. uhum, uhum. Oi, Stephanie. Do slide para trás, na verdade. Que naquela hora que você estava fazendo ringue, aí tinha o eu e o sujeito, e depois tinha o pequeno outro, o grande outro. Uhum. Teve esses aí, ó, se repetiram, que foi o eu tracinho lá e o A tracinho linha. Ele tá aí no ringue do eu do sujeito, e depois ele tá no ringue do pequeno outro e grande outro. E aí eu fiquei assim, uai, é Ó, um. nessa linha, o risco aqui embaixo é o eu dessa relação. Ah, tá. Ele é o Em eu algum momento eu dessa. achei que era o que ia aparecer no meio da relação mesmo, então já foi. Entendi. Ó, tanto é que no outro lado, quando a gente avança, o que está grifado é o outro lado. Viu? Perfeito, muito obrigada. Mais alguém? Oi. Ah, não, Stephanie? Não, desistiu. Então tá. Como chama tudo isso? Vocês podem ver de várias formas escritas, né? É uma relação com o espelho, com outro eu, com outro semelhante, com um pequeno outro, com o eu e o outro, ou a e a linha. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque mais para frente eu vou tentar usar só a e a linha, tá? Para vocês se habituarem. E aí, esses dias eu coloquei para finalizar esse assunto, fiz um meme, que agora, quem não entendeu, momento Anitta, quem não entendeu vai entender agora. Só para vocês verem que, para que eu estou usando isso? Essa linha, ela não é necessariamente fixa, porque lembra, é igual ao horizonte. Quando você chega no horizonte, fala, ah, cheguei. O que que acontece? Você olha, de novo, está no horizonte. Como assim? Nunca alcanço. Porque esta posição no eixo, eu vou pedir para vocês ver se vocês conseguem ver aqui, senão eu tiro a apresentação. Ela sempre se inverte, ela faz isso aqui, ó. Quando eu chego aqui no fundo, eu mudo de novo. Então, por exemplo, deixa eu achar um esquema aqui. Aqui, vamos usar esse, ó. Esta aqui é a linha que a gente está falando agora. Já alerta de spoiler para os próximos slides. Essa é a linha A e a linha. Ah, Felipe, mas não tem linha aqui. Não, porque está escrito outro. Mas calma aí. Esta linha acontece o seguinte. Imagina que eu estou aqui caminhando até o horizonte, consegui o que eu queria. O que que acontece? Quando eu chego, inverte. Aí eu não tenho mais a linha, eu sou A, porque eu desejo uma outra coisa. O que acontece quando você quer muito uma coisa? Você vai e consegue. Quando você consegue, você não quer mais, você vai querer outra. E aí você vai e consegue. Essa aqui é outra. É isso. O eu ideal e o objeto de desejo está sempre deslocando. Por isso que eu não alcanço, por isso que eu sou sempre insatisfeito, por isso que eu sou sempre. Somos seres fadados à incompletude. E este é o exemplo. Esse daqui é o filho de um dos dois, só que ele encontra o irmão gêmeo. Então, necessariamente, eu não quero você, eu quero o outro. Então, o outro está numa linha como horizonte daquilo que eu quero. Qual, né? E aí, quando eu consigo, ó, ele passou a ser o A, passou a ser o eu, e o A' passou o que eu não tenho. De novo, já que eu tenho isso, por que que eu vou querer alguma coisa que eu já tenho? Virou a linha. Isso é o eixo imaginário. Está sempre trocando. Ok? Deu para entender? Tudo bem até aqui? A maioria é revisão. Então vamos agora incrementar e falar de todas as relações que já começa a falar do eixo, do esquema, quase que eu falei grafo. Já fiz a criação em dois tempos. E a gente vai falar agora das relações que são os dois eixos. Relação imaginária, que é a relação do A com a linha. Tudo isso que vocês estão vendo até agora. Essa é a relação, que inclusive ela muda de um lado para o outro. E a relação simbólica, que é uma relação entre o sujeito e o grande outro, que é o outro eixo, que vão se cruzar em um determinado momento.
Tá, não em cada objeto separado, mas enquanto relação. Relações do quê? A relação imaginária, que é o que vocês estão vendo até agora com o exemplo do ideal, é... Eu já coloquei essa parte. Enfim, isso é um incremento do outro. Vamos lá. Aquela relação... Ah, isso é para relação simbólica. A relação simbólica ou a relação imaginária sempre dependem uma da outra. Aquele exemplo que eu fiz dos dois tempos lógicos, lembra? Um dependendo do outro. Eu posso falar isso através de funções. Então, por exemplo, a função de professor em aluno. Enquanto função, você é professor, aí você chega numa sala de aula para dar uma baita de uma aula. Não tem aluno. Você manda de saco cheio, não tem ninguém. Se não tiver nenhuma ponta aluno, eu consigo estar na posição de professor? Não. Logo, essas posições dependem uma da outra. Momento Hegel, posição de mestre e escravo. Se o mestre não tem um escravo do outro lado, ele é mestre de quem? Então, eu necessariamente preciso, lembra da gangorra que eu falei? Eu preciso que alguém esteja numa determinada posição para que eu esteja na outra. Isso é uma relação clínica. O Alfredo usa esse exemplo aqui porque ele é chiquérrimo, eu não sou, né? Ele usa audiência e conferencista. Alguém chega ali para dar uma conferência, uma plateia de 500 pessoas, mas não tem ninguém. Ele vai dar audiência para quem? Logo, ele não consegue estar na posição de conferencista. Posição clínica, um termo chique de Lacan. Posição subjetiva do sujeito com relação ao outro. O que é isso? Se de um lado não tiver alguém numa posição que maltrata, eu consigo estar na minha posição inconsciente e repetitiva de posição de vítima? Não. Se não tiver alguém que me maltrata ou que nunca quer ficar comigo num determinado lado da relação, eu consigo assumir a minha posição de rejeitado? Não. Por isso, eu preciso das duas posições para equivaler. Um sujeito, lembra dos círculos, não aparece do nada. É por isso que a nossa função é tão importante, isso que a gente vai ver no esquema. O grande outro é tão importante. Porque quem faz surgir o sujeito é o grande outro. Se todo mundo aqui atende, somos nós. Entende? Então, eu preciso necessariamente de uma posição para que a outra possa surgir. É isso que a gente vai ver no desenho. Então, a gente vai ver que em uma determinada posição, eu preciso que tenha aluno para que do outro lado tenha professor. Lembra a história que eu falei do gozo? Alguém muito feliz para que necessariamente eu não seja feliz? É isso. E como o grande outro aparece? Que é essa frase que está aqui. Discursivamente. Eu conto para o analista de um grande outro. Tal pessoa, quando eu falo que tal pessoa pensava ou agia desse jeito, ou pensava isso de mim, eu estou contando de alguém para contar de mim. Que é isso que vai aparecer no esquema. Isso é uma relação imaginária e simbólica, as duas pontas. Todos os 4 eixos que a gente vai ver no detalhe do esquema funcionam dessa forma. Preciso de um para falar do outro. Então, ou seja, para não falar que a frase batida, né, de que o eu é o outro, o jeito que eu tenho de falar do eu é falando que eu não sou o outro. Então, às vezes eu chego, por exemplo, eu gosto muito da clínica infantil porque a gente aprende muito com criança, assim. E aí eu sempre falo, pega uma criança emprestada, passa uma semana, dá comida às vezes, me faz uns testes, assim, de que, sei lá, tem uma criança que, um irmão gêmeo. Aí o irmão tá lá, puxa a cortina, derrubou o negócio, não sei o que, não sei o que. E aí este irmão gêmeo, que não é o vândalo, vai até os pais e fala assim, o fulano tá fazendo não sei o quê, mas eu tô quieto, viu? Eu tô aqui no sofá, não fiz nada, eu não fiz, eu tô aqui, eu tô quietinho, eu fiz toda a lição, eu estou usando o outro para me diferenciar. Eu não poderia só chegar pro meu pai e falar assim, porque eu sou quietinho e tal. Você é quietinho em relação a quem? Né? Depende. Quietinho é relativo. Ou seja, eu digo do outro para falar de mim. Não importa se é grande outro, se é pequeno outro, mas eu tô sempre falando de mim. Eu gosto de chamar narcisismo. Então, quando eu falo de mim, eu tô, às vezes, me diferenciando do outro. Nem que seja pela via depressiva. Porque o Rodrigo Wilber é muito bonito, ele constrói uma churrasqueira com o braço quebrado e eu não consigo pedir comida no iFood. Estou dizendo do outro de uma forma depressiva, dizendo do outro para de uma forma depressiva falar de mim. Então, esta relação é que a gente escuta na clínica.
Por isso que se chama esquema da fala e da linguagem. A fala se dá desse jeito, a construção da fala se dá desse jeito. Então, continuando. Relação imaginária. Ela é uma relação do quê? Uma relação que dá identidade. Lembra? Indivíduo, identidade. Não interessa tanto para a gente lacaniano, já que a gente não trabalha com indivíduo, trabalha com sujeito. Então, é uma relação da identidade. Eu crio um ideal, eu crio uma identidade, eu crio quem eu sou. A questão é que depois eu fico sustentando isso o tempo todo. Não consigo com isso. É uma relação de imagens, eu crio imagens o tempo todo. Imagem de mim, imagem do outro. Eu trabalho com suposições. Tem uma coisa que eu digo muito assim, supervisão do tipo, mas faz uma pergunta para o paciente fala assim, não sei, mas se for neurose, eu aposto que tem uma suposição. Sempre tem. Neurótico adora ter resposta. Então sempre tem uma resposta, nem que apareça na sessão. Do tipo, se você fosse responder agora, assim, pensar nisso agora, por que você acha que isso aconteceu? Fala, pai e mãe morreu. Não tem como perguntar. O que você acha? Eu acho que eles me tratavam assim porque eu era de tal jeito. Acabou de criar uma imagem. São relações fixas, né? Se a gente for trabalhar um pouco mais no lacanês aqui, a gente fala de sentido, significado, não trabalha com significante. É uma relação plena, fixa, tem sentido. Momento dicionário. Isso é isso e ponto final. Aí chega o real e fala, será? Aí o simbólico vai construir uma outra imagem. Relação espelho. Quando eu estou olhando para o espelho, é isso que acontece. O exemplo de relação imaginária, eu fui lá, tirei uma foto no Instagram. Isso é relação imaginária? Não, só uma foto. Passo para o lado, nem sei se tem filtro, tá um debate aí que tem filtro e tal, mas vamos continuar se tivesse. Passo para o lado, tem um filtro. Isso que eu posto no Instagram é o outro eu. É o a linha. É um melhor. É um que se alguém vê, fala, gostei. Alguém olha e gosta, quando curte você? Não, curte a imagem que você criou de si. Isso é uma relação imaginária. E aí tem uma frase, essas palavras são do Alfredo, que o imaginário é um efeito. Né? Imagina que você está fazendo um monte de coisa, o efeito. O que sai daquilo? É alguma coisa pronta. Enquanto o simbólico é a causa, o imaginário é o efeito. Né? Alguma coisa pronta. Então eu costumo dizer assim, o simbólico são várias engrenagens que sai uma imagem de si. Então é um efeito pronto, feito com relação à causa. A relação simbólica é uma relação da linguagem, e aí tem uma diferença de linguagem e fala. É uma relação das trocas simbólicas. Se algo significa alguma coisa e isso passa a significar outra, estou falando do simbólico. Eu vou tendo uma mudança de sentido, uma mudança de um significante deslocando para o outro, para quem já conhece a partir dessa via. É uma relação onde aparecem as tais das leis, e a gente pode pensar de lei ou ordem, no sentido inclusive de ordem de fala, uma ordem de escansão, uma ordem de palavras e sílabas, consequentemente de fonemas, como diz Lacan no Seminário 3, né? É muito diferente eu falar Pedro matou Paulo e Paulo matou Pedro. São as mesmas palavras. Eu só reordenei, tá vendo como eu mudei completamente o sentido? Eu mudei o assassino da história, com as mesmas palavras. Então a ordem das palavras é muito mais relevante para dar um sentido do que necessariamente as palavras em si. Isso é um spoiler esquisito, assim. A linguagem em si não me diz nada. A fala diz. Eu pego a linguagem, construo uma fala. Palavras soltas, não... Imagina aqueles ímãs de geladeira. Antigamente eu tinha em casa imã de geladeira, que você tem várias letras aleatórias, sabe? Aí você vai montando o recado. Assim, foi no mercado. Junta tudo aquilo. Aquelas letras e palavras tudo soltas não dizem nada. Aquilo é linguagem. Agora, quando eu pego e coloco uma ordem nisso, por isso que o grande outro é representante da lei da ordem, aí eu estou dando um sentido. O sentido é do outro. É uma relação, a relação simbólica, isso daqui é uma fala do Ricardo Goldenberg, gostei e trouxe para cá. Ele fala assim, é uma relação, a simbólica, que define os moldes, as etiquetas das relações, no sentido até de construção. Então, por exemplo, se você for naqueles restaurantes chiquérrimos que trocentos garfos, 12 colheres, se você pegar com a mão, você vai comer aquilo. Mas tem um jeito certo de comer. Tem um jeito mais adequado de você se portar ali. Mas aqui a gente está falando de linguagem. Então tem um jeito correto de construir uma ideia. Senão aparece uma frase muito comum dos neuróticos.
Mas o que vão pensar, né? Eu preciso construir, já pensando nisso, chamar precavido. O que o outro vai pensar? Ou seja, lembra do discurso, emissor e receptor? A minha fala é construída para o outro. Tudo bem? E a relação simbólica é a causa, enquanto o imaginário é efeito. O simbólico está aqui, constrói, 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 chega numa imagem, um efeito. Aí começa a bambear, não sei se é isso mesmo, estou em dúvida. O simbólico vem e constrói de novo. Reconstrói. Palavra muito usada no capítulo 1 do seminário 1. Reconstrói. Tudo bem? Foi um negócio que eu falo em todos os cursos. Quando tá muito silêncio, assim, é porque ou não tô entendendo nada, eu já desisti com 12 minutos de curso, só tô aqui de novo para fazer Semblant. Ou tá muito fácil, simples, não aguento mais ver isso, mete bala. Eu tô supondo que tá entendendo tudo. Aí eu vou seguir daqui. Vamos falar dos eixos? Vai ficar mais interessante, porque agora a gente vai falar do esquema. Então, preparou o campo, vamos falar do esquema. Então, agora a gente vai falar dos 4 eixos do esquema, né? E aí eu apontando eles aqui para vocês, os 4 eixos, e vamos falar do que se trata. A gente viu alguns separados, os dois principais a gente viu separados, que é a relação imaginária e a relação simbólica. Vamos falar sobre eles. Este eixo que vai desta ponta, vou fazer seguindo a seta, dessa ponta para essa, é a relação imaginária. Essa que a gente está vendo mais até agora, que é esse. Este é o eixo chamado eixo imaginário, o eixo A e a linha. Esse é o que a gente está cansado de ver. Então, isso representa essa relação imaginária. Tudo isso que a gente está vendo agora há pouco, de idealizar, de relação com o espelho. Se vocês baterem o olho no esquema, imagine o espelho aqui, ó. É isso. Olho para o espelho, tem um outro eu. Então, supondo que vocês não aguentam mais imaginar. Relação simbólica, também chamada carinhosamente por Lacan de acesso ao inconsciente, não só puramente o inconsciente. Ah, mas o que é esse tracejado? O que é o reto? Calma que a gente chega lá. Vamos pelo eixo primeiro. E essa relação simbólica? É a relação do sujeito com o grande outro. Este é o eixo. Inclusive, é aqui que a gente trabalha. Analista eixo, eixo analista. E aí ele é chamado eixo AS. Tem uma setinha em cima aqui, fica uma seta aqui, apontando a ordem, a direção. E chamado eixo simbólico. E aí tem um detalhe que quem tomou pelo menos 2 cafés hoje deve ter reparado, que é o seguinte. Vocês repararam que aqui, ó, se eu vou seguir o desenho, né, no estilo, não é mangá, sujeito está do lado esquerdo e grande outro está do lado direito. E por que eu escrevi A e S? Não posso usar a do foi o corretor, que foi no computador. Isso é um ponto muito importante, às vezes ainda que pareça um detalhe, que é a relação das setas. A ordem de escrita, então, por exemplo, vocês estão estudando seminário 2, seminário 3, lá que vai falar assim, por exemplo, a gente pode encontrar um delírio no eixo tal. Ele vai escrever, por exemplo, A e S. Ele vai escrever, por exemplo, A maiúsculo, A grande outro e A minúsculo. Por quê? Porque representa sempre a ordem das setas. E a gente vai falar por quê. As setas têm uma sua importância enquanto constituição, não enquanto discurso. Mas ele se constitui nessa relação. Então, ou seja, se a seta do A e do S está apontando para cá, significa que ela sai do A em direção ao S, certo? Então, a escrita é A para S. Ah, Felipe, mas aí agora eu te peguei, porque assim, aqui está escrito A e a linha, mas eu já vi em outro lugar escrito A linha e A. Por quê? Lembra do meme do bebê com os gêmeos? Tanto faz. Esse imaginário sempre se alterna. Então, é o único eixo que vocês não se preocupem com uma ordenação, porque ele está sempre trocando de lugar. Ou seja, um diz do outro o tempo todo. Então, no Lacan, principalmente, vocês vão encontrar escrito dos 2 jeitos. O único eixo que não tem isso. Agora, todos os outros seguem a ordem da seta. Então, eixo simbólico é o eixo do grande outro e do sujeito. A gente vai usar esse eixo, fazer umas construções e ver o que passa por ele. Eixo de baixo. Isso aí já é um pouco de uma novidade aí.
Já dou um alerta de spoiler. É o eixo onde é construído o famoso ideal do eu. É aqui. Quando eu me relaciono com um grande outro para fazer uma construção. Então é o Felipe, eixo. Oi, Camila. Carolina, não entendi ali o do simbólico no eixo do inconsciente ali, do A grande outro para o sujeito. Pode explicar de novo? Você não entendeu o que eu falei ou porque está escrito inconsciente nesse eixo? Eu acho que é porque está escrito inconsciente, mas eu não sei se eu entendi. Sim. É um eixo simbólico, é onde a gente acessa o inconsciente. Por isso o inconsciente está escrito ali. É a partir do grande outro que eu acesso o inconsciente. Alerta de spoiler é que essas linhas tracejadas apresentam o inconsciente. Por isso que elas estão tracejadas, eu não tenho acesso total ao inconsciente. Mas o eixo simbólico é a via pela qual eu acesso o inconsciente. Certo, ok. Eixo aqui de baixo, né? De novo, é onde se constrói e se atualiza constantemente a ideia de ideal do eu. Quando eu vou buscar numa Forbes da vida, numa 10 maneiras de conseguir o melhor emprego, lá, num social e etc. E aí eu vou, alimentado pelo social, construir uma imagem muito fixa de mim. Eu costumo brincar que esse eixo aqui é o preferido da Ana Freud. Fortalecimento do ego. É aqui. Esse é chamado eixo A, azão, azinha, para os ritmos. Azão e azinha. Né? Lembra de seguir a seta, ó. Azão e A, para poder escrever ele. Às vezes vocês vão ver como eixo, mas a maioria das vezes ele vai estar escrito assim. Por isso tem isso. Desse eixo e do próximo, eu gosto de duas frases que eu gosto do Alfredo, que é o seguinte: esse eixo inscreve-se que o simbólico determina o imaginário, no sentido que o simbólico é a causa, lembra? E o imaginário é o efeito. Então, o imaginário já está dado. Por quem? Pelo simbólico. Quem diz que eu sou alguma coisa? O outro. Momento revisão do estádio do espelho. Terceiro momento do estádio do espelho. Bebezinho fala, acho que será que sou eu? Vira para o outro, virada de cabeça, ou como diz Lacan, o apelo. Bebê vira para a mãe e fala, esse negócio de espelho aqui, sou eu? Não com essas palavras, mas ele só olha. Aí a mãe vira, esse é você. Na verdade, fala, tu és isso, Lacan fala. Isso é você. Isso o quê? O princesinho da mamãe, o príncipe do papai, o estrupício da minha vida, o maior erro da minha vida, o caçula, o meu herdeiro, sei lá. Vai vir significantes aí para colar de monte. Ou seja, é o outro que está dizendo sobre mim. Então, o simbólico determina o imaginário. A imagem que eu tenho de mim é o outro que diz. No sentido que o simbólico é a causa e o imaginário é o efeito dessa causa. Ok? Último eixo, lá de cima. O meu preferido por razões óbvias, vocês vão ver por quê. É o eixo sujeito com relação ao pequeno outro. O eixo chamado S e a linha. Aí foi, né? Da esquerda para a direita, mas também segue a seta. E aí, como diz Alfredo, é onde se localiza o desejo, que torna ativo o ser humano. Ou seja, aqui está o desejo. Um sujeito é sempre castrado. Consequentemente, capítulo 10 e 11, seminário 5, é desejante. Só por ser castrado é que eu posso desejar. Só por ter falta, aliás, é que eu posso desejar. Já que eu sou faltante, eu desejo. E eu desejo o quê? O eu ideal. Esse eu que eu mesmo criei na minha cabeça, que é o que o outro quer, eu estou tentando alcançar. Então, essa é a linha que aponta o desejo. Entende? Por isso que eu falei que é o meu preferido. Para quem já conhece um pouquinho de Lacan, vai reparar que tem um S aqui e um pequeno A aqui. Se você colocar um losango no meio, uma tema do fantasma. Mas a gente vai falar disso. Então, esse é o último eixo e é de onde parte o desejo. Por isso que na clínica a gente vai ver tudo isso. Eu trabalho aqui, ó, para poder passar para cá.
Então, na clínica, eu busco este tiozinho aqui. Como diz Lacan, o sujeito analítico. Isso é importante. Na carta roubada, ele chama esse S, e é por isso que o S não está barrado, como sujeito analítico, não sujeito barrado. Em um outro texto da carta roubada, anos depois, e aqui eu estou pincelando saída introdutória, mas a gente volta, para ele, o sujeito barrado se representa nos 4 cantos, não necessariamente lá em cima. Então, aqui é um sujeito analítico. O que isso quer dizer? Significa que, já que é um esquema da falha da linguagem, é um sujeito que vai aparecer no discurso, na análise. Por isso que se chama sujeito analítico, sujeito da análise. Felipe, e o que é esse S aí do lado do S? Porque o Lacan, seminário 2, ele está bem freudiano. Ele aproveita o S, e aí quem quiser me corrigir, Cíntia está aí para me corrigir, de um fonema que é o isso em alemão. O isso em alemão, ele aproveita o fonema para falar S, que é o S. Por isso que ele coloca um S, fazendo um paralelo ao isso freudiano. Por isso que tem um S ali escrito. Em alguns lugares vocês vão ver esse S com 2 S. Tudo bem? Tá fácil, agora parece que piorou. Vai dando uma incrementada, né? É isso. Ô, Felipe, Oi, Leon. você pode voltar um pouco no eixo da relação imaginária? Eu me... Posso? Esse? Isso. Hum. Esse eixo que você falou que ele vai oscilando, né? Não tem importância se é a linha ou a linha A, isso vai... Ele vai É não só isso que trocando... é essa relação de repetição, que fica nessa repetição? Sim e Ou não. não? Ele é uma Sim, não. repetição... Porque troca, vai trocando... Exato. Ele troca, consequentemente, vai ter que se repetir. Mas não é necessariamente aqui que se repete. É o seu movimento de tentar alcançar. Já que trocou, tenho que repetir. É mais ou menos isso. Fui lá, quero muito uma caneta nova da Faber-Castell. Consegui. E agora? Agora eu vou querer outra coisa. Então eu repito isso. Já que trocou o objeto, eu vou repetir. Uhum. Porque tudo funciona necessariamente juntos. Então, a partir do momento que eu alcanço um objeto, eu não quero mais. Já que não quero mais, tudo isso vai funcionar de novo. Porque o interessante é, isso aqui troca, mas eu não tenho acesso a isso. Inconscientemente, a repetição está aqui, ó. Entende? Então, já que trocou aqui no objetivo, eu troco o meio para o objetivo. Entendeu? Mas eu parto daqui. A gente vai ver isso, inclusive, com animação. Uhum. Oi, Felipe, é a Cíntia. Oi, Entre o Cíntia. pequeno outro e o grande outro, lá embaixo, Uhum. não é esse, lá embaixo, isso, esse aí. Então, quando a imagem, a autoimagem que a pessoa tem de si, ela é muito determinada aí, né? Exatamente. Tá vendo? Fazendo até um paralelo do que você falou, do que o Leão falou. Eu recebo quem eu sou aqui, já que essa cena sempre troca, só que quando bate aqui, aí de novo é estágio do espelho. Tem um momento que a criança não corresponde ao que o outro diz que é. E aí o Lacan diz o seguinte, uma cena extremamente didática. A criança está aqui apoiada no sofá e ela fala, olha, eu tô ali no espelho, eu sou alto, todo mundo tá andando, vou andar também. Vira de costas e tenta andar. Quando ela cai no chão e não consegue andar, ela se lembra que a imagem que ela viu no espelho estava de pé. Logo, como diz Lacan, a imagem, o outro me supera. Então a imagem, o pequeno outro superou o eu. Logo, aí eu coloco o ideal. Então o que eu quero ser é aquilo. Então eu recebo do outro e coloco lá no horizonte. O pequeno, o grande outro, oxe, o pequeno outro é a cenoura que você coloca no coelho, assim, sabe? Que você fica na rodinha. Eu só não entendi essa parte do sofá, como é que é? Os exemplos esdrúxulos. Uma criança, por exemplo, imagina um bebezinho está começando a andar. Aí ele olha para o espelho. Quando ele olha para o espelho, ele está apoiado no sofá aqui e está olhando para o espelho. Ele é o Tá. eu, e no espelho tem um pequeno outro.
Um outro ele. Ou seja, ali ele vê um outro e corresponde, os dois se correspondem. O pequeno outro está de pé, todo galante, com a sua fralda limpinha, etc. E o eu também está igual. Aí ele vira de costas e tenta andar, solta do sofá e tenta andar. Quando ele tenta andar sem o apoio do sofá, ele cai. No momento que ele cai, ele pensa, putz, a imagem estava melhor. Então a imagem me superou. Quero ser igual à imagem. Entendi. Entendeu? Aí nesse caso você tem o eu e o outro estipulados. Mas aí isso é nessa relação A e a linha, né? Não é essa relação A e o grande outro. Isso. E por que que a criança quer ficar de pé, toda galante? Por que que ela acha que isso é interessante? Porque ela olha todo mundo de pé. Ela fala, é Exato. isso que eu tô querendo Aí é ela corresponder. e o grande outro. Tá, entendi. Isso. Ok? Tudo bem? Continuando, vamos falar dos eixos e as setas. Os eixos sem necessariamente suas pontas. Uma linha fixa toda preta, que é o que tem, não pontilhada. O que isso significa? Significa que esta relação é uma relação cheia, plena, imaginária. Não existe relação plena a não ser pela via da ideia. Isso é importante. Se tem uma coisa que é a completude, como diz Lacan, somos seres fadados à completude. Já que somos seres fadados à completude, não podemos ser completos. Somos todos castrados. Desculpa estragar a terça-feira à noite. Então, sempre que eu estou falando dessa relação cheia no esquema, são relações imaginárias, supostas e construídas como ideal. Então, quando o outro me diz entre aspas, tá? O que eu devo ser, está construindo uma imagem. A minha relação com o meu outro eu é uma relação que eu estou querendo alcançar. Ela é uma relação construída. Então, ela é cheia, sem furo nenhum. É nessa linha aqui que o neurótico obsessivo adora ficar. Mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu tô aqui, fez 5 sessões dizendo que tá tudo ótimo. Então, mas assim, me fala um pouco. Não, tá tudo ótimo mesmo, tudo maravilhoso. Eu não saio dessa cena. Porque o meu discurso não tem falhas, não tem como apontar e falar, mas e isso que você falou? Não tem, porque é um sentido extremamente racional, etc. Descartes passeia nessa linha. E essa linha pontilhada? É a relação inconsciente. Ela tem furos e não tem um acesso pleno. Por isso que a gente vai construir o esquema depois a partir, inclusive, pensando numa posição do Édipo e constituição do sujeito, só para a gente ver isso. Mas por isso que a linha simbólica, que é essa daqui, ó, ela é metade cheia e metade inconsciente. Porque eu consigo acessar o inconsciente por esta via. Porém, a gente sabe, você não está sabendo, vai saber agora, que o inconsciente não pode ser acessado em sua plenitude. Como que a gente acessa o inconsciente? Sonhos, ato falho, metáfora, parará, parará, parará. Ou seja, eu só consigo acessar dicas, pedaços de um quebra-cabeça, e aí eu vou tentando construir. Alguém vira, não chega na sessão e fala assim, né? Estou falando da nós. Não chega numa sessão e fala, olha, eu tenho, na verdade, o que aconteceu, e que meus pais se separaram, que na verdade, quando meus pais se separaram, meu pai foi embora, e eu falei que ia substituir meu pai, e agora eu estou aqui tentando ser tudo que meu pai não foi. Isso não aparece. Ah, mas faz uma pergunta. Então, me dê um negócio do pai. Me dê alguma coisa do pai. É isso, a gente pega pedaços. Por isso que o acesso discursivo, quando alguém fala com você, não é inconsciente que fala. Está misturado, está relacionado. Entende? Por isso que a linha tracejada me mostra que para acessar o sujeito, não acesse de forma plena. Da mesma forma que o sujeito, para acessar seu ideal, seu objeto de desejo, não acessa em sua plenitude. Por isso que quando eu consigo alguma coisa, eu não quero mais. Porque não era bem aquilo que eu queria. Entende? Então as linhas apontam para isso. Tudo bem sobre as duas linhas? Vamos lá. Agora vamos falar, para terminar, para vocês já saberem tudo sobre o esquema. Brincadeira. As setas. O horizonte das setas. Vamos pensar em cada um deles. Grande outro. Tem duas setas saindo dele, certo? Em direções opostas. Isso quer dizer que ele é determinante, ele determina o outro da relação, mas ele não é determinado,
Vocês vão lembrar daquela frase super esquisita, etc., que eu tirei do seminário 3? Lembra do reconhecer, conhecer, o outro só tá lá porque conheceu? É isso. O grande outro só consegue te reconhecer porque antes ele foi conhecido como tal. Lembra da história de que eu reclamo de que eu não sou feliz? Porque eu estava no encontro, deparei com a Pugliese, ela falou que é a pessoa mais feliz do mundo. Então, se existe alguém que antes era feliz, isso diz sobre mim. Ou seja, o grande outro é determinante e não determinado. Ninguém define o grande. A linguagem já está aí quando a gente chegou. O social já está aí. A gente chegou e está tendo que se virar. Estamos tentando até hoje. Entende? A gente não tem esse controle sobre o outro. Não na neurose. A, está aqui embaixo. Ainda que eu esteja escrevendo A para respeitar a sigla do esquema, aqui é o eu, tá? Eu. Aqui embaixo é o eu, porque no outro está lá em cima. Eu é sempre determinado. Pode ver que as setas que chegam, só chegam. Ou seja, todo mundo diz de mim. Eu não. Eu não digo de mim. Que é isso que é o trabalho da análise, inclusive. Então, o outro diz que eu sou tal coisa, não acontece isso na clínica, né? O paciente chega e fala assim, porque a fulana falou que eu não sei o que, não sei o que. Porque meu chefe falou que eu não posso pedir as contas, porque não sei o quê, preciso de emprego, Brasil 2020, gasolina tá caro. Eu estou sempre reclamando do outro, mas a gente vai ver que, inclusive, isso diz do eu, isso diz do sujeito. Então, o eu é determinado, enquanto uma imagem do que está tentando ser e do que deveria ser. Ele está sempre tentando corresponder. Por isso uma ideia que eu falei de esse eixo de baixo ser o favorito da Ana Freud. Eu fico fortalecimento do ego, fortalecimento do eu. Essa ideia de que eu acho que eu tenho que ser isso, eu estou tentando ser isso. Isso daqui, por exemplo, é o discurso coaching. Se você perdeu o ônibus, seja o ônibus. É esse discurso aqui de baixo. Fortalecer este para que ele não se depare com as faltas. Que a análise faz exatamente o contrário e aponta o sujeito para a falta. S, lá em cima à esquerda. Como diz Alfredo, o desejo torna ativo o ser humano. Por isso que tem uma seta saindo do S. Pode ver que do lado esquerdo do ringue, que é o lado do paciente, muito entre aspas, a única coisa que movimenta este é o desejo. Que às vezes a gente recebe um paciente quase melancólico, depressivo, não tem desejo, não consegue falar de nada que ele quer. Não quero, eu quero ficar na cama. Tentei me matar 2 vezes, né? Eu quero ficar no quarto. Não tem volúpia, não tem desejo, não movimenta, não sai daqui. Então, o único que movimenta é essa linha aqui. Movimenta em direção ao seu objeto de desejo, que ele está tentando ser. E é determinado pelo A. Até diria castrado, mas é isso. Então, a seta vem para cá porque ele é determinado pelo S. Lembra? Com relação a alguém que é muito feliz, não sou feliz. Vou fazer uma construção completa. Com relação a alguém que é muito feliz, eu só posso ser não feliz. Logo, o que eu quero ser? Feliz. Completamente feliz. Entende? Eu acho que eu devo ser médico, porque meu pai não sei o que falou que eu queria ser médico, e eu não sou médico ainda. O que você quer? Ser médico. É isso. E ainda não sou. Por último, Aí mas é não isso menos que você importante. falou. Oi, diga. Perdão, Desculpa. esqueci de Imagina. pedir para falar. E é isso que você tinha falado aquela hora de, né, eu quero ser visto como fulano é visto. Isso não quer dizer que eu quero ser fulano. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto do Lacan, se não me falha a memória, página 283 ou 287 do seminário 11, mas é no último capítulo, que ele diz assim, um objetivo de uma análise é separar o I do A, I maiúsculo e A minúsculo. Está lá 3 parágrafos antes dele falar da travessia do fantasma. O que isso quer dizer? Esses dois aqui, ó. Afastar esses dois. Né? Eu estou usando aqui um esquema L de 55 para falar de seminário 11, né? Mas é isso, assim, quando o outro quer que eu seja tal coisa, mas eu me separo disso. E eu vou querer ser uma outra coisa. Porque é mais ou menos uma questão de uma neurose é o seguinte, mas se eu não for o que o outro quer, eu fico sem o outro, eu fico sem o desejo do outro. É isso.
Por isso que chega na clínica, o paciente fala assim, uma pergunta clássica que acontece no movimento da clínica. Ah, mas eu não sei o que fazer. O que que eu faço? O que que você quer fazer? Ah, mas eu não sei o que eu faço. Eu também não. É esse movimento. E aí sim, esse A linha vira A duas linhas, A três linhas, A quatro linhas, e vai deslocando e mudando. Mas a gente vai fazer Por isso que uns... você falou que ela parte do S, né? Oi? Porque eu perguntei se era daqui da relação imaginária, você falou não, é parte do S pro A, Isso, por isso que sempre parte dali. o movimento daqui. Movimento de repetição. Vou trocar aqui, que tá acabando a bateria só de um lado, eu nunca vi isso. E por último, ah, não. Oi, Larissa, diga lá. Felipe, repete, por favor, o exemplo que você usou. Eu quero ser feliz porque não sou feliz. Ah, aqui, ó. Eu quero ser feliz. Aqui tem uma ordem do desejo, né? Mas vamos colocar aqui. Já que existe alguém plenamente feliz, alguém que goza dessa posição, e eu não sou. Eu não sou, logo eu sou castrado. Castrado em quê? Em ser feliz. Igual esse, eu não sou. Lembrando que isso aqui eu suponho. Eu inventei que tem alguém tão feliz. E aí, comparado a esse, que é muito feliz, eu não sou feliz. Eu sou castrado. Então, o que que eu posso querer? Onde está a falta, está o desejo. Vou querer ser feliz. O que está no meu horizonte é ser feliz. Ok? E por último, mas não menos importante, o a linha que está aqui em cima. Ele é determinante do eu, por isso uma seta aponta para ele, né? A ideia que vocês viram do espelho, do Rodrigo Wilber, etc. E recebe o desejo. No sentido de a ideia do sujeito é: me falta um pedaço que está aqui. Então, quando juntar esses dois, vou ser completos, felizes e vamos viver lindos, maravilhosos nesse ciclo sem fim da dor e emoção do nosso caminho. Isso não existe. Somos seres fadados à incompletude, por isso essa distância, ela sempre se mantém. O único eixo que muda distância, ainda que eu tenha ressalvas sobre isso por causa da topologia, é o eixo imaginário. O eixo imaginário faz assim: aproximo, separo. Quase alcanço e separo. Quase alcanço. Ah, porque com relação ao meu pai, eu sou... Acontece muito na clínica, assim, a gente aproxima e separa até no sentido de manejo, que eu vou falar na semana que vem. Do tipo, ah, mas com relação ao meu pai, a gente é igual. Nisso a gente é igual. Se vocês são iguais nisso, o que separa vocês? Isso, o seminário 11, Alienação e Separação, ajuda a pensar um pouco melhor. Mas no imaginário eu consigo sempre aproximar e separar da relação de identificação. Ah, porque eu sou muito parecido, não sei o quê. Ah, isso daí vem do meu pai. Ah, isso aí não vem do meu pai. Identificação invertida. Não, isso não tem nada a ver com meu pai. Aí eu vou separando e aproximando, separando e aproximando. E aí nessa separação aqui, ó, não é uma linha reta, você é como o grande outro, empurrando para lá e para cá. Quando você corta a relação imaginária, você acessa o sujeito. O sujeito não é nem esse, ele está entre. Como diz o Lacan no Seminário 11, ele é uma afânise, ele é um efeito. E a gente vai ver também que o sujeito é... A gente não vai ver isso no Lacan, mas é o que eu falei. O sujeito é tipo propaganda de Jequiti. Você aponta, pisca, passou. Se você não pega, se você não marca, mas ele vai voltar, é repetição. O Lacan vai chamar isso de oscilação. E acabou. Legal. Bom, é isso. Semana que vem temos elétrica, linguística, construção do esquema pela via do Édipo, para vocês verem o que está cada posição na constituição do sujeito. Depois, vocês já decoraram, vai saber de cor o esquema, a gente vai brincar onde está a resistência, a posição do analista, quando eu falo, por onde sai a fala, ok? Semana que vem, não vou esperar muito, porque foi o primeiro dia, então tentem não se atrasar, para a gente já começar começando. Mais alguma última pergunta? Temos tempo, se vocês quiserem. Só não vou entrar no nosso assunto porque é longo. Oi, Carla, pode falar. Estava aqui com vontade de perguntar, naquelas situações que vou dar aqui um exemplo que me fui lembrando muito aqui e não estou a conseguir encaixar no esquema. Por exemplo, uma mulher que está na sessão e se queixa, se coloca numa posição paradoxal. Eu não suporto mais viver com o meu marido, mas eu não consigo viver sem ele.
e aquela a paradoxalidade de eu queixo-me do outro, mas eu não consigo deixá-lo, eu também não quero deixá-lo. Isto consegue se encaixar aqui no esquema L? Conseguir, consegue, mas a gente precisaria de mais informações. Ah, Imagina que a ok, gente tem um ok. esquema pronto aqui. Quando ela traz uma queixa, por exemplo, do marido, a gente pode estar falando de uma posição subjetiva. Mas eu precisaria ver se tudo isso que ela está falando com relação ao marido, o que na verdade ela tira dessa relação com o marido, para eu tentar entender significantes através do marido, alienação é sempre a via do significante. E aí, nesta relação, vamos supor, o marido está aqui. Ah, também tem um chefe que está aqui. Ah, também tem tal pessoa. E aí, o que todas essas relações apontam? São sempre relações que, sei lá, trata ela mal. E aí, necessariamente, um discurso invertido do seminário 2, quando eu aponto para cá, quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo, a gente viu isso no curso de técnica. Aí eu aponto para cá e tento encontrar aqui. Entende? Ok, Mas a gente pode brincar disso no esquema também. tá bom. Ok, pessoal? Então é isso. Obrigado. E até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Até semana que vem. Boa noite. Obrigado. Boa noite.